não havia outra alternativa a não ser destruir a cidade sagrada do povo judeu. E assim, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, e Jesus já tinha dito, né? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E de fato a cidade foi demolida, destruída pelos romanos. É por isso que hoje, quando vamos a Jerusalém, né, no futuro todos vocês vão, eu acredito, né, quando forem a Jerusalém, vocês não vão encontrar mais uma cidade do século I. Vocês vão encontrar uma cidade totalmente reconstruída através dos séculos. Alguns monumentos que estão aqui na nossa maquete, para vocês terem uma ideia, hoje estão a 30 metros de profundidade. Então é um trabalho muito delicado dos arqueólogos para escavar, para encontrar e decifrar também, né, cada um desses monumentos que existiam à época. Vamos caminhando um pouquinho nessa direção, pessoal, que mais à frente a gente vai conhecer as tamareiras. Olha só, aqui nós temos réplicas de tamareiras. A tamareira ela é uma palmeira e ela é conhecida como a rainha do deserto porque ela se adapta muito bem ao clima seco. É interessante que o fruto demorava algo em torno de 80 a 100 anos para dar numa tamareira, né? Talvez seja por isso que existe aquele ditado que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Pelo tempo que demorava. Essa é uma tamareira artificial. Uma de verdade, ela cresce de 20 a 30 metros de altura. Então, fica uma palmeira muito alta. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, diz que Israel é a terra que manda leite e mel. Não é mel de abelha, é mel de tâmara, é um mel produzido como fruto que fazia parte da dieta do povo judeu naquela época. Essa madeira era utilizada no passado para as construções seculares, construções de utensílios domésticos e também, gente, a tamareira tem uma história muito interessante porque há algumas décadas, o arqueólogo israelense estava participando de uma escavação numa fortaleza construída pelo rei Herodes. E esse arqueólogo encontrou um pote com sementes de tâmaras. Foi um achado arqueológico muito interessante. Só que eles não imaginavam o seguinte, que se plantasse essas sementes de tâmaras, ela poderia ainda brotar uma tamareira, nascer uma tamareira, né? E o mais legal de tudo, gente, é que essas sementes, através de estudos, foram comprovadas que elas datavam de aproximadamente 2.000 anos, ou seja, sementes ainda da época de Jesus. E não é que nasceu uma tamareira lá em Israel, dessa semente, e aí ele deu um nome bem sugestivo para ela. Vai se chamar Matusalém. E aí depois começaram a surgir várias e várias tamareiras, e uma delas deu fruto. Então hoje no sul de Israel, você pode comer de uma tâmara, de uma tamareira, de uma semente de 2.000 anos, da época de Jesus. Né? Isso é incrível. E aqui nós temos o leão da tribo de Judá, uma representação a uma das 12 tribos de Israel. Né? Então, a tribo de Judá era representada pelo leão. Jesus, assim como Davi, era um descendente da tribo de Judá. Vamos caminhando mais um pouquinho, pessoal, para a gente conhecer as outras partes da nossa maquete. E vamos escutando ao fundo essa canção, né? Canção cantada em hebraico, que vai nos acompanhar por esse passeio no tempo. Aqui à frente nós temos a Torre Psíficos. Essa torre ela tinha aproximadamente 40 metros de altura. Era o equivalente a um prédio de 13 a 15 andares. Então, nesse ponto, os soldados romanos tinham uma visualização privilegiada de toda a cidade. À frente, nós vemos o Templo de Jerusalém. Que templo seria esse, pessoal? O Templo de Salomão ou não? Não. Por quê? O Templo de Salomão já havia sido destruído no ano de 586 a.C. pelos babilônios. Então, aquele templo é o templo do rei Herodes.
E se a gente quiser saber a geografia de Jerusalém, para onde cada cidade ficava, onde ficava o sul, onde ficava o norte, isso é bem fácil. Vocês podem imaginar como?